Beleza, galera, estamos de volta aí para a segunda parte da nossa aula de hoje, onde a gente vai agora ver como é que a coisa acontece de fato, né, aí fora, como é que aparecem as questões de probabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido bem, né, o que a gente viu aí no outro vídeo, que é a definição pura e simples de probabilidade. Quer calcular probabilidade? Você já sabe que tem que contar duas coisas. Você tem que achar o experimento aleatório lá no problema, contar quantos são os resultados possíveis e contar quantos são os resultados que te interessam. Sempre você vai fazer isso nos problemas de probabilidade, né? Uma vantagem dos problemas de probabilidade em relação aos problemas de contagem, né, lá da combinatória, é isso. Porque nos problemas, nas questões de probabilidade, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Já sabe, tem um experimento ali, conta quantos são os resultados possíveis, verifica o que ele quer. Ele quer a probabilidade de acontecer o quê? Isso aí vão te dar, são os resultados que te interessam. Vamos contar também e vamos chegar, estabelecer aquela razão, né, e está resolvido o problema. Então vamos ver? Vamos lá, o primeiro exemplo, uma questão aí que caiu no extinto vestibular da Unirio. Numa urna existem 20 bolas, todas do mesmo tamanho e peso, numeradas de 2 a 21. Sorteando-se uma dessas bolas, qual é a probabilidade que ela apresente um número primo? Às vezes, né, o problema de probabilidade não é simplesmente você, eu tenho que contar quantos resultados são possíveis e quantos me interessam. Mas, às vezes, para fazer essa contagem, eu preciso de um pouquinho mais de informação, né? Não adianta você saber que é número de A sobre número de ômega e acabou, né? Se você, por exemplo, aí não lembra agora o que é um número primo, você não consegue resolver esse problema, certo? Tem essas dificuldades que aparecem, né? Mas vamos lá. Cara, tem 20 bolas na urna. Eu vou tirar uma. Tem 20 resultados possíveis, eu posso tirar qualquer uma das 20 bolas da urna. Então, a primeira informação aqui para a resolução do meu problema vem molinho, vem fácil aqui, ó. Melzinho na chupeta. O número de resultados possíveis, 20. Eu posso tirar qualquer uma dessas bolas. Certo? Agora, eu preciso contar quantos são os resultados possíveis, beleza, 20. Mas eu preciso também contar quantos são os resultados que me interessam. Aí, talvez, é onde vai pegar um pouquinho esse problema, né? Entre 2 e 21, quem é número primo? É isso aí que a gente precisa, né? Precisava dessa informação, precisa saber. Número primo, por definição, é todo aquele número natural que tem exatamente 2 divisores, não pode ter mais. Só um e ele mesmo, né? Então, vamos lá, vamos escrever aqui o nosso evento. Quais são, entre 2 e 21, os números que me interessam? Me interessa o 2, 2 é número primo. Me interessa o 3, o 4 não. Aliás, o número 2 é o único número que é par e primo, né? Todos os outros números pares são divisíveis por 2, deixa de ser primo, né? Então eu tenho o 5, eu tenho o 7, né? Aí se você for nessa onda aí, tu pode dizer que o 9 é primo, não é? Né? Nem todo número ímpar é primo, né? O número 9, por exemplo, ele é divisível por 1, por 9 e por 3, então ele não é número primo. Mas o número 11 é, o número 13 também é, o número 15 não, 17, beleza, é primo, 19, o 21 não, né? O 21 é divisível por 3. Então esses aí são os números primos, são os resultados que me interessam, né? Então o número de elementos aí do evento que eu estou considerando é 8. Ou seja, entre os 20 resultados possíveis, tem 8 que me interessam. Logo, pelo que a gente viu agora há pouco na aula, a probabilidade de ocorrer esse evento é de 8 para 20. Beleza? Número de resultados que interessam por
resultados possíveis, certo? Mas aí vamos lá para as opções. As opções estão em porcentagem. Então, 8 para 20 é um desses caras aqui. É uma dessas porcentagens aqui. Como é que a gente faz? Qual é a maneira assim, mais natural da gente chegar a essas porcentagens? É a gente lembrar, né, que porcentagem é uma fração cujo denominador é 100, ou seja, eu tenho que imaginar que essa fração, 8 para 20, ela é equivalente a uma outra fração cujo denominador seja 100, porque essa fração com o denominador 100, ela é uma porcentagem, ela é um percentual, certo? Bom, como é que a gente obtém frações equivalentes? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Então esse 20, para virar 100, rolou o que aqui? Rolou uma multiplicação por 5. Só que para que a minha fração, a fração que eu vou encontrar, seja equivalente, eu tenho que vir aqui em cima e também multiplicar por 5, senão não vai ser equivalente, né? E aí quando eu multiplicar o 8 por 5, eu vou encontrar 40. E aí a fração, né, 40 centésimos, né, 40 sobre 100, é comumente representada por 40%. Essa é a solução do nosso problema aí, opção B. Ok? Muito bem. Tudo bem? Vamos lá para o exemplo 2. Agora nós temos o lançamento de 2 dados. O jogador é premiado se obtiver uma soma de pontos maior ou igual a 10 nos 2 dados. Qual é a probabilidade de o jogador ser premiado? Bom, gente, quando eu jogo 2 dados, quando eu jogo um dado, eu tenho 6 resultados possíveis. Mas quando eu jogo 2 dados, quantos resultados possíveis eu tenho? Né? Se você pensou 12, pensou mal, errou, porque eu não vou jogar um dado ou outro. Se eu jogasse um dado ou outro, aí sim, 6 mais 6, 12. Eu vou jogar um dado e outro. Então, 6 vezes 6, 36. Ou seja, o número de elementos aqui do meu espaço amostral é igual a 36. Inclusive, vale a pena aí você no seu caderno escrever os 36 resultados possíveis, que seria dar 1 no primeiro dado, 1 no segundo, 1 no primeiro, 2 no segundo, 1 no primeiro, 3 no segundo. E assim você vai conseguir escrever os 36 resultados, certo? Então tá aí. Tem 36 resultados possíveis. Eu preciso contar os resultados que me interessam. Os resultados que me interessam são aqueles em que a soma dos 2 dados é maior ou igual a 10. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 4 no primeiro dado e 6 no segundo dado, lembrando que os dados têm valores de 1 a 6, né? Isso aqui é um resultado que me interessa, né? Tem soma 10. Se eu pegar, por exemplo, 5 no primeiro dado, né? E 5 no segundo dado, isso também me interessa, né? Soma 10. Se eu pegar 5 no primeiro dado e 6 no segundo dado, isso também é um resultado que me interessa. Tem soma 11, né? Se eu pegar aqui, ó, 6 no primeiro dado e 4 no segundo, também me interessa. Se eu tiver 6 no primeiro dado, 5 no segundo dado, isso me interessa. Assim como se eu tiver 6 nos 2 dados. Então, olha, esses são, dentre os 36 resultados que eu poderia ter escrito aqui, aqueles em que eu tenho a soma dos pontos maior ou igual a 10. Né? Para esse jogador ser premiado, ele precisa ter um desses
6 resultados. Isso quer dizer que o número de elementos do meu evento é 6. E daí a probabilidade desse evento ocorrer é de 6 para 36, que não é uma fração irredutível, pode ser simplificada por 6 e vai dar 1/6. Ok? Essa é a resposta da nossa questão. Opção C. Sempre fazendo a mesma coisa, gente. Quantos são os resultados possíveis? Quantos são os resultados que interessam? E daí, qual é a probabilidade? Beleza? Tem mais 2 exemplos aí pra gente. Vamos lá. Vamos na metade aí da história, do vídeo, né? Muito bem. Exemplo 3. A probabilidade de se obter um número divisível por 5 na escolha ao acaso de um número obtido pelas permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 é igual a... Gente, quantos números, se eu pegar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, eu consigo escrever quantos números trocando de posição esses caras aí? Isso aí a gente viu lá na combinatória, né? São o número de permutações de 5 elementos. Eu tenho 5 algarismos, vou permutando, vou mudando de posição esses 5 algarismos e vou ter 120 números diferentes. Ou seja, para começar aí o meu problema, eu já sei que o número de elementos do espaço amostral é 120. Né? Sempre que eu escrevo isso aí, eu já sinto, né, que metade do meu problema está resolvido. Né? Eu agora só preciso contar quantos são os resultados que interessam, que me interessam. Bom, desses 120 números que eu posso obter aí, apenas aqueles que são divisíveis por 5, ou seja, que são múltiplos de 5, me interessam. Certo? E aí, no caso, quais são, né, esses números múltiplos de 5? Vamos contar? Bom, eu vou estar sempre construindo aqui números, conforme eu vou mudando de posição, né? Os algarismos, eu vou construindo números com 5 algarismos. Se eu quero contar só aqueles que são múltiplos de 5, múltiplos de 5 são números que terminam em 5 ou em 0. Mas o 0 nem está aqui na história, né? Ou seja, na verdade eu quero os números que, dentre todos esses 120, aqueles que vão terminar em 5, né? Ou seja, eu fico aqui com uma única opção, né? Para o algarismo das unidades, ele tem que ser 5. Ok? Já os outros 4 algarismos eu vou poder ficar mudando de posição à vontade, ou seja, vai rolar aqui, ó, nessa parte, todas as permutações possíveis desses 4 caras, ou seja, fatorial de 4. Ou seja, os números, né, de 5 algarismos que eu vou obter aí nas permutações e que são divisíveis por 5, na verdade são 4 fatorial vezes 5. Ou seja, o número de elementos do meu evento vai ser o fatorial de 4. E o fatorial de 4, a gente sabe, é 24. Pronto. Resolvido o meu problema. Se eu já sei quantos são os resultados possíveis e já sei quantos são os resultados que me interessam, então eu posso calcular a probabilidade de ocorrer esse evento. Vai ser de 24 para 120. Simplificando essa fração por 24 mesmo, né, vai dar 1/5. Tá aí. Então, letra A nossa probabilidade é de 1/5. Então, essa é uma situação que pode acontecer também. Beleza? Vamos lá, vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 diz assim, está até contextualizado aí com o nosso momento, né? Devido à ameaça de uma epidemia de sarampo e rubéola, deixa o Covid fora dessa história aí, os 400 alunos de uma escola foram consultados sobre as vacinas que já haviam tomado.
Do total, 240 haviam sido vacinados contra sarampo, 100 contra rubéola, né? 80 não tinham tomado nenhuma. E aí ele quer saber se eu escolher um aluno, né, desses 400, não são 400 alunos na escola? Ó, isso aqui já veio de graça, hein? São 400 alunos na escola, eu vou sortear um, eu tenho 400 resultados possíveis. Isso é muito bom, né? Quando o número de elementos do espaço amostral já vem de graça, assim, né? Show de bola. Agora, eu quero saber qual é a probabilidade de escolher um desses 400 e que ele tenha tomado as duas vacinas, né? Bom, gente, aí é um problema de conjuntos, né? A gente pode imaginar a solução para esse problema assim, a gente tem que contar, tem que dar um jeito, né? Ó, vamos imaginar, vocês já fizeram isso, hein, no passado, que aqui estejam os 400 alunos. Isso aqui é o conjunto universo, né? É o universo dos 400 alunos. Aqui dentro eu tenho um conjunto de alunos que vacinaram contra o sarampo. E tenho um conjunto de alunos que vacinaram contra a rubéola. Certo? Muito bem. Rubéola. Tem os 80 caras aqui, ó. Aqui, ó. Tem os 80 caras aqui que não estão dentro desses conjuntos, né? Eles não vacinaram para nada, né? E assim, eu cogitei essa interseção aqui porque ele está dizendo que ele quer a probabilidade de escolher um cara que tenha tomado as duas, né? Ele está sugerindo que existe, né, um grupo, alguém que tenha tomado as duas vacinas. Como eu não sei quantos são, o número de elementos aqui dessa interseção é desconhecido, então eu vou chamar carinhosamente de X, esse número. Agora, eu sei que 240 pessoas vacinaram contra o sarampo. Então aqui, ó, estão aquelas que só vacinaram contra o sarampo, que seria 240 menos a X, né, que vacinaram contra a rubéola também. Não é isso? Mesma coisa aqui, são 100 pessoas que vacinaram contra a rubéola. Aqui estão aquelas que só vacinaram contra a rubéola, que são 100 menos as X pessoas que vacinaram para as duas. Agora, o que acontece é o seguinte: se eu somar a quantidade de pessoas que vacinaram contra o sarampo só, com a quantidade de pessoas que vacinaram para as duas, mais a quantidade de pessoas que vacinaram contra a rubéola, mais esses 80 caras aqui, isso vai dar o total de pessoas, 400. Então essa é a jogada, né? A maneira que eu vou encontrar aí para descobrir quantos vacinaram para as duas. Tá aqui, ó. Se eu pegar todo mundo ali, ó, isso vai ter que dar 400. Uma equação simples para achar o valor de x, ó. Rola até um tchum-tchum aqui. 240 mais 100, 340. 340 mais 80 são 420. Então a gente vai ter aqui 420 menos x igual a 400. Né? Ficou aí fácil da gente achar o x. Né? Só a gente pegar aqui, ó, 420 menos 400, né? Passei o 400 para cá, igual a x. Ou seja, foram 20 pessoas, né, que vacinaram aí para as duas doenças, sarampo e rubéola. Pronto. O meu problema de probabilidade está resolvido. Não é isso? Por quê? Porque eu já sei quantos são os resultados possíveis da minha escolha e quantos são os resultados que me interessam. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o meu evento A é de 20 para 400. Beleza? Agora, isso aí, eu quero essa resposta em percentual, né? Então, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter aqui essa probabilidade de ocorrer o evento A
em 100. Percentual é isso, né? Ou seja, eu peguei esse 400 aqui e eu tenho que fazer alguma coisa para ele virar 100. No caso seria o quê? Dividir por 4, né? Se eu divido 400 por 4, eu acho 100. Só que aí, já que eu preciso que a minha fração seja equivalente, o que eu tenho que fazer com 20? Eu tenho que dividir por 4 também. E quando eu divido 20 por 4, quem é que eu encontro? 5. Logo, a probabilidade de ocorrer isso aí é de 5%. Ou seja, B. Beleza, galera? Então, olha, 4 exemplos aí, 4 situações que podem ocorrer. O que eu vou propor a vocês agora? Estou encerrando aqui o segundo vídeo de hoje, deixando aí para vocês esse exercício, para vocês resolverem. Resolvam agora, né? Pausa aí o vídeo, para o vídeo no finalzinho, copia aí os enunciados e resolve, tá? Mais tarde, um pouquinho, hoje ainda, eu vou postar a resolução, mais um vídeo, né? A parte 3 da nossa aula, mais um vídeo com a resolução desses exercícios, né? Lembrando que a gente só tem atividade hoje, né? Amanhã é feriado, então hoje mesmo eu já entrego para vocês a correção desse exercício. Interessante, né? Seria que vocês já tivessem de fato tentado resolver, né? E de preferência ter resolvido corretamente. Tá bom, gente? Então, até mais tarde, bom estudo e a gente se vê de novo hoje ainda.